eu fiquei responsável de falar sobre o capítulo 2 do livro, da arte da intercessão. E nesse capítulo ele fala sobre os vários tipos de oração. Ele meio que dá uma pincelada. Só que eu tenho um livro que eu até vou mostrar para vocês aqui, que é Curso de Oração. Esse livro aqui. Até ontem eu estava comentando com a irmã Dani sobre esse livro, né? Comecei a ler o capítulo 1 e achei muito bom. E foi justamente esse livro que eu usei do mesmo autor para fazer o estudo. E nesse capítulo ele fala, né, que a gente, às vezes por erro, por não conhecer a palavra, a gente coloca todo tipo de oração, todo tipo de palavra no mesmo tipo de oração, só que existem vários tipos, né? Tem a oração da fé, tem a oração da adoração, tem a oração da intercessão, tem a oração da concordância, unanimidade, tem a oração da entrega. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma, né, pra gente aqui aprender. Ele começou o capítulo falando que oração é como se fosse jogos. Tem jogo de futebol, jogo de basquete. Só que cada jogo, embora sejam esportes, eles têm as suas regras. Imagina tu jogar basquete com as regras de futebol, a confusão que seria. E assim é a oração, que a gente tem que saber que cada oração ela é específica e que ela deve ser feita da maneira correta, porque senão vira uma misturança e aí, embora a gente ore, às vezes a gente não ora de maneira errada porque não sabe como orar, né? Então ele começou falando da oração da fé, que é aquela feita para transformar as coisas. É a oração como se fosse uma petição. Aí eu peguei o versículo de Mateus, lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, os versículos 17 ao 21. Depois, eu fiz um resuminho, tá? Aí depois eu vou postar lá no grupo das intercessoras esse resuminho para quem quiser acompanhar. Vai estar todos os versículos que eu vou citar aqui. E para vocês acompanharem lá, que diz assim, ó. Deixando-os, saiu da cidade de Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, até se é a este momento... Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. O que Jesus estava ensinando aqui, a oração da fé, é tu pegar a palavra de Deus e determinar. Ele determinou que as figueiras não dessem mais frutos e ela secou imediatamente. Então a gente tem que fazer a oração da fé com a palavra de Deus e ter fé no nosso coração, crer. Que nem tem um versículo que fala assim, tudo que você pedires em meu nome. E a gente sabe, quem leu o livro do missionário R.R. Soares, Como Tomar Posse da Bênção, que esse pedir ele foi traduzido de uma maneira errônea, que é determinar. A gente tem que determinar a bênção. A gente tem que pegar a palavra, ontem a irmã estava pregando, a palavra de Deus ela permanece para sempre no céu. A gente tem que pegar a palavra e trazer ela aqui para a terra, trazer a existência, a palavra, as promessas de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente fizer a oração da fé, a gente não pode duvidar do nosso coração e tem que crer, tem que determinar. Que nem a gente pega aquele versículo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu quero que a minha casa sirva a Ti, se for da Tua vontade. Não, a gente não tem que botar o si. Muitas pessoas dizem, que Jesus fez a oração lá do Getsemane, dizendo, e se seja feita a sua vontade. Mas aquela é uma oração de consagração. Mas nem sempre Jesus ele orou assim. Nem sempre Jesus ele disse, Senhor, se for feita a tua vontade, que essa figueira seque. A gente viu aqui que ele determinou, ele disse para a figueira. Ele disse para a figueira que a figueira secasse ali, ela secou imediatamente. Então a gente tem que fazer a oração da fé crendo no nosso coração, pegar a palavra de Deus e transportar aqui para a terra por meio da oração. A próxima oração é a oração de adoração. Essa aqui me chamou muita atenção, porque no livro ele fala assim, que muitas vezes a gente vem para o culto, começa a orar, e a gente começa só a pedir, determinar, e a gente não adora a Deus, não louva a Deus, porque isso é muito importante.
E aí ele deu um exemplo de que ele encontrou um pastor e um pastor falou para ele que quando ele tinha uns 14 anos, esse pastor ele estava ali iniciando a caminhada dele com Jesus e a esposa de um pastor foi até ele e pediu ajuda para atender uma menina que ela estava tendo muita convulsão. E aí eles oraram ali, ficaram meia hora orando, repreendendo aquele demônio e aquele demônio não saía. E aí a menina, a esposa do pastor disse assim, tá, então vamos adorar. E ela começou a adorar e todo mundo começou a adorar e louvar a Deus ali, glorificar o nome dele. A convulsão parou, a menina dormiu. Só que eles começaram a conversar, a menina acordou e começou a ter convulsão de novo. Aí eles oraram, repreenderam ali e nada do demônio sair. E aí o que eles fizeram? Voltaram a adorar o Senhor. E desde aquele dia a menina não teve mais aquilo, ela foi curada, ela foi liberta. Então, às vezes a gente determina que o mal saia, mas não está adorando a Deus, não está louvando o nome dele. Isso é muito importante, né? Porque a palavra ensina que Deus, ele habita no meio dos louvores, né? Então a gente tem que adorar a Deus, não só com a nossa vida servindo a Ele, mas em oração também. A gente tem que separar um tempo, um momento com Deus para adorar o nome dele, para louvar. Nem que seja assim, ó, ficar assim, olhando, que nem o pastor fala, nem que tu fique meia hora sentada na cadeira, mas tu tira essa meia hora para Deus, sabe? E é muito importante isso, a gente ter um tempo com Deus, porque o que eu entendo, quando a gente tem um tempo com Deus, Deus está tirando o que é da carne de dentro de nós e colocando o que é dele no nosso espírito. Ele está nos recriando ali, a oração é um momento de troca. Por mais que só a gente fale, Deus está ouvindo, Ele está falando com a gente, só que através do Espírito Santo de Deus, né? Então é muito importante a gente ter esse momento com Deus de adoração. E ali em Atos, né? No livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 1 ao 4, diz assim, ó. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saul. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, aparta-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediu. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, eles estavam ali, orando e jejuando ao Senhor. Então, quando a gente está ali orando, adorando a Deus, o que Deus fala? Vem me servir. E dali eles saíram e foram servir ao Senhor. Então, a importância é a gente adorar a Deus, né? Que Deus, Ele quer que a gente venha a servir a Ele, né? Não só fazendo a obra, mas adorando. Tudo que Ele quer é o nosso coração, né? Então, a gente tem que entregar isso para Ele. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 52 a 53, diz assim, ó. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Ou seja, a gente for ver esses versículos, eles estavam sempre adorando a Deus. Muitas vezes eles não estavam nem pedindo, eles adorando. Quando Paulo foi preso, ele começou a adorar a Deus. Ele estava indo lá adorar a Deus. Ele foi preso e ele continuou adorando a Deus. Ele não pediu, meu Deus, me liberta daqui. Quando a gente está adorando a Deus, cadeias de Satanás estão caindo por terra da nossa vida. Quando a gente está adorando a Deus, Ele está nos dando livramento, não só para nós, mas para a nossa casa, para a nossa família. Então, a importância de a gente adorar Ele. Eu creio que Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. E quando a gente tem comunhão com Ele, através da oração, ali dedicando a nossa vida ao Senhor, né? Então, essa é a oração da adoração. Agora nós vamos para a oração em conjunto, unânime ou coletiva. É a oração de todos levantam a voz a Deus. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, diz assim no versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo que há nele. Essa eu vou ficar com a parte A do versículo. Aqui, o que mostra? A importância de a gente orar juntos, né? Ela é um pouquinho diferente da oração da concordância. Porque a oração da concordância, tu vai orar com uma pessoa, depois eu vou explicar melhor. Ou melhor, já vou explicar tudo junto.
A oração da concordância é tu, outra pessoa, que ora acerca de uma determinada palavra de Deus e vocês concordam sobre aquilo e ligam aquilo que está no céu na terra, e aquilo que foi desligado no céu você desliga na terra. Já a oração unânime é todo mundo orando em voz alta, não prestando atenção na oração do fulano, do ciclano, é tu e Deus ali e as outras pessoas e Deus junto. É quando a gente está aqui no culto, né? O pastor está orando, vocês estão orando aí também. Aí essa é a oração unânime, todo mundo aqui orando. E o pastor, embora o pastor esteja dirigindo a oração, nós estamos orando. Muitas vezes a gente concorda com ele, elas meio que se misturam, né? Muitas vezes o pastor está orando, a gente concorda com ele no meio da oração, unindo ali, ligando na terra, desligando na terra, e assim a gente vai, né? Então, essa é a oração unânime. Não sei se eu consegui ser clara. Consegui? Glória a Deus. E a oração da entrega. A oração da entrega eu acho que é uma das mais difíceis, porque é tu colocar nas mãos de Deus tudo que te preocupa, né? Tudo que te traz aflição, tudo que traz medo. É muito difícil porque às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa maneira, né? Só que a gente entrega para Deus, meu Deus, confio nas tuas mãos, mas aí logo em seguida a gente está lá fazendo aquilo que a gente tinha largado nas mãos de Deus. E isso é errado, porque tu está mostrando que tu não confia em Deus, né? E a palavra diz que a gente tem que lançar sobre Ele as nossas aflições, nossa angústia, tudo que a gente sente, né? E a gente não pode ficar assim, larguei nas mãos de Deus e pego de volta. Não, ou tu confia 100% em Deus, ou tu não confia. Não tem como fazer as duas coisas. Ou tu entrega nas mãos dele, ou tu não entrega, né? Então, a oração da concordância é lançar todos os nossos cuidados sobre o Senhor. Não devemos ficar preocupados, ansiosos com determinadas situações, mas sim colocar diante de Deus por meio da oração e confiando que Ele está cuidando de tudo. Lá em Salmos 37, no versículo 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tu entregar é tu abrir mão daquilo, é tu abrir mão do controle de determinada área da tua vida e deixar os cuidados de Deus. Não é tu, meu Deus, deixa eu te ajudar. Não, Deus não precisa de ajuda, Deus precisa da tua fé e do teu coração. Ele não precisa de ajuda porque Ele é Deus, Ele é maior que tudo. E o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então a gente tem que entregar nas mãos deles. Lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, diz assim, lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Eu me lembro que eu já contei uma vez testemunho na live da pastora Verônica, faz muito tempo, que eu estava saindo do estágio e eu estava assim angustiada, com medo do futuro, com medo do que ia ser da minha vida, porque eu estava prestes a terminar a faculdade, eu estava com medo. E aí eu assim, meu Deus, se tivesse um buraco ali naquele dia na rua, eu tinha me enfiado. E aí Deus falou, vai para a igreja. Eu sempre ia no corredor dos milagres, mas aquele dia assim, o Senhor não sabia o que fazer. E Deus falou, vai. Eu não sei como é que eu entrei naquele ônibus, eu não sei como é que eu fui parar lá. Foi muito no automático. Eu cheguei lá na igreja e o pastor Dani pregou que a gente não tinha que temer, porque o futuro ele pertence a Deus. E foi como tirar um peso do meu coração. E aí logo em seguida veio a pandemia. Eu me preocupando com a faculdade, veio a pandemia. Nunca na minha vida eu imaginava que ia acontecer uma pandemia. Veio a pandemia, aí no fim eu achei que ia me formar no ano. Não, acabei não me formando por conta da pandemia. Então Deus sabia o que ia acontecer. E eu estava ficando angustiada à toa, porque eu jamais ia imaginar que uma pandemia ia acontecer, né? E ali aquela palavra ficou muito no meu coração, que eu não tinha que temer, porque o meu futuro ele pertence a Deus. E dali em diante eu não me preocupei mais. Comecei a entregar nas mãos de Deus. Meu Deus, o Senhor que sabe, o Senhor me deu essa faculdade, o Senhor me dá as condições de terminar, o Senhor vai me dar condições de ir adiante, o Senhor vai me capacitar para fazer as provas, porque eu também tinha muito medo de prova. E aí eu disse, meu Deus, estou estudando. No nome de Jesus, que caia só exatamente o que eu estou estudando, que eu consiga tirar exatamente a nota que eu preciso para passar. E glória a Deus, foi sempre assim, sabe? Às vezes eu não conseguia estudar toda a matéria, mas caía exatamente aquilo que eu estudei e eu conseguia passar. Então eu estou confiar em Deus. Eu disse, meu Deus, é isso que eu tenho. Tu entregar o que tu tem para Deus, oferecer tudo o que tu tem e deixar Ele trabalhar, Ele te transformar. Então é importante, né, a gente entregar as coisas na mão de Deus, né? E a oração agora em espírito ou em línguas, né? Que o falar em línguas sempre se manifesta quando as pessoas são cheias do Espírito Santo. Nesse livro que eu estava lendo, um pastor, ele foi até uma igreja que eles faziam muita oração em falar em línguas, e ele queria saber o que era isso, porque ele tinha sido cheio do Espírito Santo, mas ele não falava em línguas.
Aí chegando lá, ele conversou com a esposa do pastor e a esposa do pastor falou para ele, não, o senhor não foi cheio de Espírito Santo, o senhor não fala em línguas. Aí ele falou, não, mas eu fui cheio de Espírito Santo. Ela, tá, não vou discutir, né, com o senhor. Aí ele voltou no outro dia lá e falou assim, eu quero que eu quero que o pastor imponha as mãos em mim, só que o pastor, que é o esposo dela, não estava, né. E aí ela falou, não tá. Ele, então pode ser a senhora. Ela pegou, orou, impôs as mãos nele, disse que sentiu forte assim, a presença de Deus, sabe? E começou a falar em línguas. E ali ele entendeu que ele não tinha sido cheio de Espírito Santo porque ele não falava em línguas, né? E ali ele disse que viu uma visão da cruz, sendo derramado o sangue, e aí ele entendeu que ele era purificado pelo sangue de Jesus. Ele teve várias revelações ali naquele momento, foi muito lindo de ler essa parte, sabe? Ele teve várias revelações naquele momento, então a importância de a gente falar em línguas, que a gente se edifica, né? E o que eu uma vez acho que o pastor que pregou aqui, que a única coisa que a gente não doma é a língua, né? Só o Espírito. Então a importância de a gente falar em línguas, né? A gente tem que, quando a gente é batizado, a gente tem que procurar falar sempre, orar sempre, sabe? Não deixar assim isso por acaso, porque se não fosse importante, Paulo não teria dedicado ali um capítulo inteiro para falar sobre orações em línguas, né? É uma oração importante, porque a gente não vê assim Jesus, a gente não vê na Bíblia assim, capítulo inteiro só sobre oração. É trechos assim que a gente vai pegando, mas a gente vê um capítulo inteiro sobre a oração em línguas, né? E ela é muito importante. Todas as orações aqui são importantes, mas essa é importantíssima, né? Se for botar no topo. E ali em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2 ao 4, diz assim, porque o falar em línguas desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, quando a gente está falando em língua, a gente está se edificando. Isso é muito importante, né? E eu falei sobre a oração da concordância, e agora, por último, a oração da intercessão, que é o nosso propósito de quinta-feira, né? Que diz assim, ocorre quando oramos em favor do próximo. A gente se coloca na brecha para orar por aquela outra pessoa. E isso me remete a uma frase que a Helene falou na grade, que passou despercebida para mim no culto, que o pastor falou que Jesus ele se colocou na brecha que tinha entre o céu e o inferno, né? E como a gente é cristão, a gente tem que se colocar na brecha que tem entre aquela pessoa e Deus, porque ela não conhece Deus, ela não sabe da salvação. Então a gente tem que se colocar na brecha ali para fazer aquela reconciliação, porque foi isso que Cristo fez por nós, ele nos reconciliou com Deus, porque um pecado houve separação entre o homem e Deus e gerou inimizade, o homem era inimigo de Deus. Muitas pessoas são inimigas de Deus porque não aceitaram a salvação, porque não conhecem a Cristo. E nós, como cristãos, a gente tem que se colocar na brecha, orar por essas pessoas para que elas venham conhecer e um dia elas possam estar na brecha também. A gente tem que multiplicar os talentos, os dons que Deus nos deu, né? Por meio da oração, ali praticando a palavra. E em João, no capítulo 27, diz assim, João 14, capítulo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, Jesus ele deixou a paz, mas não é a paz que o mundo dá, aquela paz passageira, aquela paz, tá tudo bem, mas acontece alguma coisa, já vira um inferno. Não, é aquela paz com Deus, aquela paz que excede todo o entendimento humano, que por meio, mesmo que a gente esteja passando ali pela luta, pela aflição, a gente tem paz porque a gente sabe que Deus já nos deu a vitória. Então que a gente se coloque na brecha e ore pelas pessoas, porque isso é muito importante, é muito importante. Eu estava comentando com a irmã Dani, né? Eu tinha muita dificuldade em orar. Às vezes eu tenho. E aí eu comecei a estudar sobre oração. Eu só vou estudar, é o meu ponto fraco e Deus vai me abençoar no nome de Jesus, se Deus quer me trabalhar. E foi justamente o capítulo do livro que caiu hoje. A irmã Dani não sabia, eu comentei com ela hoje e ela escolheu esse capítulo para mim. Então, glória a Deus por isso, espero ter sido usada por Deus aqui para abençoar vocês, sabe? E eu vou deixar esse capítulo lá depois no grupo.